Bom dia, boa noite. Boa noite, olha eu, bom dia. Tô bêbada de sono. Eu sou da turma da manhã, gente. Essa hora pra mim eu já tô dormindo. Mas eu sei que é mais fácil pra maioria à noite, né? Então estamos aí. E antes de tudo quero agradecer, chegamos a 2.000 seguidores, 2020 seguidores, muita alegria, muito feliz. Obrigada a todos aí pela confiança, fazendo meu trabalho de coração. Muito feliz pelo retorno. E vamos lá, hoje vamos falar sobre a higiene natural como prevenção aos problemas com desfraude. E temos a nossa querida Silvia, terapeuta ocupacional, que vamos chamar, já vou chamar ela aqui. Já tá aqui a postos. Calma aí. Ai, que alegria! Muito feliz por essa live, gente. Mais e com você. Então tá bom. Me Ai, prendi vamos. dentro do quarto aqui, larguei todo mundo pra fora. Vamos que vamos. Isso aí. Hora das mulheres. É nóis. Deixa eu ajeitar aqui que eu tô parecendo cortando a cabeça. Aí. Primeiro, obrigada, Silvia, por estar Imagina, aqui. É uma filha. honra muito, muito grande ter você aqui com a gente. Muito feliz por a gente estar unindo força aí por esse movimento, né? E Muito estamos junto para desmistificar aí a higiene natural e trazer luz e conhecimento para as pessoas. isso aí, dois pés no peito. E vamos lá! Fazer uma breve apresentação minha, só pra galera saber. Sou terapeuta ocupacional. Sou aqui de Ribeirão Preto, São Paulo. Tem um ar-condicionado arcaico aqui atrás. Se tiver muito barulho, você me avisa? Tá de boa. Deixa eu desligar esse negócio, peraí. Eu desliguei meu ventilador também, que tava fazendo muito barulho. Aqui tá muito quente. Então eu vou tomar umas águas aí, não, porque tá muito, muito quente. Aí calor também muito, né? Aqui tá insuportável. Ah, mas é foda. Bom, sou terapeuta ocupacional, moro aqui em Ribeirão Preto, trabalho com pessoas especiais faz 7 anos. Trabalhei 3 anos e meio na Santa Casa, no setor de neurocirurgia, no setor de pediatria e na oncologia também. Foi quando eu comecei a juntar os conhecimentos em relação à criança, à neurologia, psicologia e tudo mais. E é isso. Hoje em dia eu estou preparando alguns artigos científicos sobre a higiene natural, porque a literatura científica sobre a higiene natural, na verdade, não tem nada em português. Tem uma menção ou outra ali que não especifica nada. E a minha pesquisa, uma das, né, vai ser a primeira em português. E vamos que vamos, porque eu preciso entrar no Certo. meio acadêmico, né? Tem que É, aproximar, vou chegar chegando. isso aí, você está Porque fazendo um trabalho muito importante, muitíssimo assim, os importante para profissionais da nós. saúde, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa deles para disseminar a higiene Sim. natural. Em massa, em massa. A Uhum, gente vai falar de muito problema de desfraude hoje. uhum. Sérios, né? Que estão virando uma epidemia, disfarçada de esperar a criança ficar pronta, né? A gente, o que mais vê, na verdade, são profissionais defendendo uma ideia que, na verdade, não. Se a pessoa pegar para estudar, né, eu não sei, é uma repetição de umas ideias que já não fazem mais sentido, que as evidências estão mostrando que, na verdade, não é esse o caminho, né? Exatamente. Quando eu comecei a pesquisar os artigos científicos que existem sobre a higiene natural, eu comecei a entrar também na parte de desfraude e percebi que existe uma lacuna. Tanto que tem artigos científicos que falam que está faltando artigo científico sobre desfraude. E há algumas informações recentes, a impressão que eu tenho é que os profissionais da saúde não tiveram acesso a isso ainda. Porque eu Uhum. leio uma coisa nos artigos científicos que eu tô pesquisando, e as pessoas falam outra nos posts de Instagram, porque hoje em dia o Instagram tá, né, Uhum. virou a biblioteca da galera. Sim, sim.
E não faz sentido, não dá liga, Uhum. sabe? Vamos entrar pro assunto, Eu filha? quero saber qual foi a maior atrocidade que você já ouviu em relação ao desfraude. Gente, que vira fobia. Quando vira fobia, gente. Porque vai refletir lá na frente, né? Criança que tem medo do próprio cocô, criança que tem medo do próprio xixi. Eu vi uma menininha que chegou em mim, na verdade, eu vi no Instagram, inclusive, que ela começou a segurar o xixi porque ela tinha medo do jato. Como é que faz o desfraude desse jeito, né? Então, a gente tem que esclarecer uma coisa para as pessoas. Desfraude tardio existe, está regido na literatura médica atual. Ó, eu tô com um monte de artigo científico aqui falando disso, de problemas no desfraude tardio. Tem um estudo brasileiro, inclusive, que inclusive foi usado para falar mal da higiene natural, mas não conseguiu falar, porque não tinha nada escrito falando mal da higiene natural, mas enfim. E a pessoa está falando aqui dados do desfraude tardio. Vamos falar das consequências, ó. Aumento do risco de doenças infecciosas, aumento da prevalência de sintomas de disfunção miccional, que é a enurese, né? Encoprese, segurar cocô e tudo mais, constipação, tem a pressão da sociedade, né? Porque, afinal, a Luísa, esses dias ela publicou os números, e isso tem nas pesquisas também, de 40 anos Tem, atrás, é diferente, né, Luísa? tem vários estudos da mesma época, né? Por exemplo, na Inglaterra, em 1958, eram 83% das crianças que eram desfraldadas com 18 meses. Nos Estados Unidos, eram 92% em 1957. E aí a gente vê também que 40% das crianças nessa época eram desfraldadas com um ano. Com um ano. E a maioria, grande maioria, já era praticamente todas, né? Já eram desfraldadas com um ano e meio. Exatamente. Só salientar a diferença entre desfraldada e não precisar da fralda, né? Não que a criança de um ano foi lá, tirou a sua roupa, sentou e fez xixi. Não. Os pais ajudam. Ela apenas não necessita da fralda ali, entendeu? Não vou usar outra coisa. Com qualidade eu de acho. consideração tardia, nesse estudo científico aqui, Mota e Barros, tem lá no meu feed tem esses estudos científicos, viu, gente? Ela descreveu, eu coloquei aqui, o desfraude tardio como a criança que já desenvolveu o controle esfincteriano e a consciência corporal. Mas ela, por motivos emocionais diversos que a gente vai falar hoje, ela não consegue deixar a fralda. Isso já seria um desfraude tardio, certo? Eu acho estranho porque, gente, a pessoa citou esse estudo e ela não leu o estudo inteiro? Achei muito Só estranho. você ler que, na verdade, tem mais Ela informações sobre o Ela lê a desfraude tardio, né? trepa do jeito E que ela quer. descarta o resto. É engraçado porque quando a gente vai olhar nos estudos científicos, na verdade você não encontra artigos que falem sobre o desfraude precoce como um problema, como um causador de constipação, como um causador de retenção de fezes, e sim você encontra artigos de mais variados possíveis sobre os problemas do desfraude tardio, né? Tem até Na mesmo verdade, não pode não, falar, pode falar. que tem um estudo que ele, na verdade, ele mostra que após 24 meses já existe uma chance maior de você ter escapes diurnos. Então, olha, Isso, são 24 meses, que é o considerado, antigamente ainda era o normal, né? Agora ainda já é cedo. Mas para ele, já após 24 meses, você já começa a encontrar vários problemas, né? gente, as pessoas estão chamando de enurese e encoprese de esperar a criança ficar pronta. Não sei se você entendeu essa analogia que eu fiz. E eu coloquei, eu mesma coloquei uma consequência do desfraude tardio, que a gente precisa falar disso, o desfraude coletivo em creche.
As pessoas insistem no esperar os sinais da criança, esperar a criança estar pronta e não sei o quê. Ó, diga não ao desfraude coletivo. Como é que vai falar não? A creche não tem escolha. A creche pública está com 25 crianças para uma tia para cuidar. Como que Eles troca não têm fralda? Como que a troca fralda de particular, tudo isso? né, põe mais um funcionário e põe lá para você pagar, né? Uhum. Mas as públicas não têm essa opção, né? Isso eu não tinha no estudo, eu coloquei. É engraçado que, por exemplo, o estudo que deu origem a esse termo, né, esperar os sinais de prontidão ou esperar a criança estar pronta, ele dizia que, na verdade, o desfraude deveria ocorrer entre 18 a 30 meses. Só que hoje o que a Isso, gente vê é que as pessoas que seguem esse mesmo pensamento desse artigo, eles já estão falando de 4, 5, 6 anos como considerado exato. ok. Ok, Gente, espera juro 6 que anos, espera mais um pouquinho. eu li, né, em vários perfis falando que o controle esfincteriano acontece lentamente até os 6 anos. Falei, não, peraí, vou ver onde é que tá, porque a pessoa não citou a fonte, né? Vou lá nos estudos científicos no livro procurar. Não tem essa informação em lugar nenhum. Nenhum. Também não encontrei O nenhuma que a nas gente minhas tem em pesquisas. artigo científico no livro de fisiologia é que, a partir dos 18 meses, mais ou menos, o controle esfincteriano pode acontecer. Mas, esse estudo aqui está falando o quanto está sendo postergado ao longo do tempo. Uhum. Só que não falo por que que isso está acontecendo. Tem esse estudo chinês aqui, que eles afirmaram que pode ter a ver, sim, com o uso prolongado de fralda descartável. Justamente pelo poder absorvente que ela tem. Não sei o que, a criança não desenvolve a consciência corporal, né? Uhum. Bom, vamos entrar. Nossa, se eu não sigo o roteiro, Fia, eu fico. Mas... Luísa, você puxa o balão. Se eu estiver voando, você puxa o balão de volta, tá? Ixi, é complicado porque eu sou dessas também. Eu vou A gente entrando no vai junto. assunto. Vamos tentar aqui seguir a Pois é. ideia. Mas é Lembrei que eu ia engraçado. falar aquela. Fala. Menina, eu tenho uma memória ordinária. Que, na verdade, o problema maior desses desfraudes que eles falam, que chamam de precoce e tudo mais, na verdade, não é nem a idade que começou, é a maneira como foi feita. É a maneira. Existem, gente, você tá com problema aí de desfraude. Eu fiz 5 posts, demorei horrores. O moleque ficou enchendo meu saco até eu terminar, mas eu consegui. Vai lá ler esse trem que me deu trabalho para escrever. De dicas que você pode fazer desde o nascimento para fazer com que o desfraude seja um negócio menos traumático, com menos problemas. Certo? Vocês têm problema, vai lá, procura a Luísa, que a Luísa manja pra caramba também. Vamos pros... Cadê? Aqui. Fia, você começa ou eu começo? Ó, não, o que eu ia dizer é que, assim, essa questão da gente, antes disso, a gente entrar na questão do esperar os sinais de prontidão, né? Uhum. Primeiro que, assim, esse termo, ele veio, só que ele não foi muito bem definido. E aí, o que acontece é que é meio confuso e a gente acha que é simplesmente esperar a criança vir e dizer. E aí a gente perde chaves e períodos cruciais para o aprendizado em relação ao banheiro. Gente, Essa questão Primeiro, a criança já nasce pronta. É a primeira coisa que a gente precisa esclarecer aqui. A criança já nasce pronta. Ela já dá nossa, sinais de que ela precisa fazer xixi, precisa fazer cocô desde o nascimento. Tem estudos isso. mostrando que isso é verdade. Vou mostrar, sabe? Esse aqui mostra como que eles confirmaram que as crianças, sim, elas dão sinais desde o nascimento. Os chinesinhos foram lá, entraram dentro de uma UTI neonatal, olharam o monitoramento da criança e foram anotando todos os movimentos e os sinais que a criança dava sempre que antecedia a eliminação. Assim que eles conseguiram confirmar que os sinais existem, que na verdade é tudo que nós praticantes já Sim, percebemos desde o sabemos. primeiro dia, Uhum. né? Mas aí, beleza. Digamos que a pessoa não acredite que isso é verdade ou simplesmente, não tô afim. Então vou esperar ele estar pronto. O que pode ser essa questão de a criança estar pronta? Não é que ela vai simplesmente vir e te dizer. Na verdade, a estatística, assim, sei lá, são 5% das crianças que vêm e falam, não quero mais fralda. Quero fazer no Exatamente. banheiro, quero usar calcinha. E aí, o que podem Enquanto eles ser esses...
Oi? Enquanto você espera a sua criança ficar pronta, ela vai ficando cada vez mais dependente da fralda. É, As exato. pessoas não veem. É. Quanto E, mais tarde, mais dependente da fralda. A criança cria até afeto pela fralda, gente. é. Criança de 6 anos que já tem controle esfinteriano, pedindo a fralda para fazer cocô, é uma questão emocional muito forte, né? Imagina, foi o que foi a forma que ela aprendeu que é a forma dela fazer xixi, dela fazer cocô. Né? Daí a Então pessoa aí vai a lá gente criticar quer a que fralda ela do é nada. uma criança que não está instalada na realidade da rotina do banheiro, Exatamente. né? E aí, por exemplo, Montessori, tem algumas literaturas que dizem que Montessori dizia que o período sensível em relação ao aprendizado do banheiro é de 12 a 18 meses. Tem outras que já falam até 24 meses. Mas digamos, de 12 a 24 meses, aí essa janela de um ano. Aí a criança, ela costuma dar alguns sinais de interesse. Eles são sutis, mas, por exemplo, pode ser simplesmente ir até o banheiro, mexer na tampa do vaso, que aí você vai lá e coloca aquele negócio para a criança não levantar. E aí, nisso, ela já está demonstrando que ela tem interesse, que ela está mexendo no papel higiênico. São sinais que são sutis, mas que demonstram interesse. Não é simplesmente a criança vir e falar. Outro, por exemplo, a criança quer ficar tirando a fralda. Ou faz aquele auê enorme na hora de colocar a fralda, não quer pôr a fralda. Ou simplesmente a criança vai, no momento que ela começa a ir para um cantinho fazer o cocô, escondidinho, ao momento que ela começa a procurar mais privacidade, esse é um momento ótimo para introduzir a criança na rotina do banheiro. Então, gente, Ela está procurando por privacidade, por controle. Então é uma chave ótima da gente já, aqui ó, essa é a forma de você ter privacidade, de você ter controle. isso. E leva brinquedo, né? Eu quero ver quem aí que fica cagando, olhando para a parede branca. Ninguém leva o banheiro, né? Por favor. Não é que nem É, a comer. gente quer que a criança fique sentada lá, super, super de boa. Vou ficar aqui sentada, sei lá. Eu vou ficar sentado olhando pro azulejo. Não, gente. A alimentação ainda tem a alimentação ali, né? É um estímulo sensorial para criança. O banheiro não, o banheiro é chato pra caramba. Tem a privada que a criança chega perto da privada, o adulto vai lá, pelo amor de Deus, não joga brinquedo aí dentro, não sei o quê. Como é que a criança vai gostar da privada? Né? Não, eu já vi gente que, por exemplo, tem o pinico da irmã mais velha, por exemplo, e aí a criancinha menor já tá lá, sei lá, com 10 meses, vai e quer mexer no pinico. Não, é sujo, é sujo. É sujo, não pode pôr a mão, é dele. Aí já Ai, beleza, gente, criança é sujo, não vou nossa, mexer, não vou. É isso que a gente percebe, são os pequenos detalhes na forma que a gente lida com essas situações que vão ditar o sucesso ou não. exatamente. Olha a consequência dos profissionais da saúde ficarem falando que é para ficar esperando o prontidão da criança. Dados brasileiros, esse aqui. É um estudo que foi feito lá no Rio Grande do Sul. Em 2003, eu não lembro quantas crianças, mas muitas crianças foram usadas nesse estudo, viu? 98% das crianças tinham o controle esfinteriano aos 24 meses. Em 2006, 3 anos depois, apenas 24% das crianças tinham o controle esfinteriano com 24 meses. Gente, vamos esperar, vamos esperar, amigo, vamos É esperar. muito absurdo. Daí, teve um outro estudo que essa mesma pesquisadora fez, mostrando as consequências disso. Que ela fez o estudo com as mesmas crianças depois do tempo. Né? Uhum. Gente, tem estudo, não sei, as pessoas não pegam para ler. É inacreditável. Bom, então vamos para os problemas de quando a criança demora muito para alcançar esses sinais de desfraude, né? Que tanto dizem. Vamos falar de controle esfinteriano. Galera parece que tem medo do controle esfinteriano. Ai, meu Deus. Medo! Gente, é apenas É o bicho-papão. né? É apenas uma habilidade que a criança vai adquirir com o tempo. Calma. É Bom, de engraçado, acordo né, com que algumas. tem, Oi, por favor. que tem assim umas literaturas que falam das habilidades necessárias para que a criança ser independente em relação ao banheiro, né? E aí isso vai desde, sim, habilidades motoras, desejo de usar o pinico, a habilidade de se comunicar à vontade, né, de ir ao banheiro. E aí isso não quer dizer que você precisa esperar a criança desenvolver isso de forma independente para você introduzir. Tem várias habilidades que a gente vai de forma gradual ensinando. Por exemplo, a criança comer sozinha.
ela vai aprender aos poucos. Primeiro ela vai pegar o garfo, não vai conseguir levar na boca, depois vai derrubar e não sei o quê, mas a gente vai aos poucos ensinando ela a usar o garfo, usar a colher. Mas o banheiro não, deixa a criança se virar, eu não vou ensinar nada pra ela, eu não vou ajudar ela em nada. Ela tem que aprender Né? de forma independente. Na hora que ela aprender que eu vou introduzir o banheiro. Gente, tá errado, né? Bom, vamos lá. O controle esfincteriano vem sendo postergado com o tempo, né? Já ficou bem claro. Em relação a uso de fraldas descartáveis, então, um estudo falou isso. Foi relacionado ao uso de fralda descartável, que as crianças passaram a dar uma postergada nesse controle esfincteriano. O que acontece na higiene natural? Por que a higiene natural seria uma solução para esse problema? Seria uma prevenção, na verdade, né? Uhum. Como a criança não depende da fralda, e o controle esfincteriano acaba acontecendo normalmente como sempre foi, porque a humanidade sempre teve o controle esfincteriano acontecendo mais ou menos ao longo dos 18 meses de idade. Essa postergação é recente. Uhum. Detalhe, o fato da criança fazer o cocô quando ela é posicionada não quer dizer que ela tenha controle esfincteriano, né? Vamos deixar isso bem claro. Antes dos 18 meses, mais ou menos, a criança, aliás, muito antes, né? Inclusive, a criança não vai ter controle. Ela só consegue fazer no vaso porque a gente vai lá e posiciona. Se não posicionar, a criança vai fazer na fralda, certo? Certo. Porque tem a falácia de que a higiene natural catalisa o controle esfincteriano. Gente, isso não está em lugar nenhum. Em todos os estudos que eu estou lendo, fala que a aquisição do controle esfincteriano acontece por volta dos 12, 18 meses, que é o normal. O normal. Não vai falar que a criança com 9 meses está segurando o cocô. Não, não está segurando o cocô. Vamos lá. Verdade, Eu adoro falar de consciência corporal. o que a fralda faz, na verdade, é postergar, né? A higiene natural seria como a forma natural de se manter Isso. a consciência corporal e de se construir a consciência corporal. De forma, higiene natural, natural. Exatamente. É o que aconteceria normalmente. Os estudos que mostraram o postergar ainda não conseguiram mostrar exatamente o mecanismo fisiológico com que isso acontece, mas acontece, né? E também em relação à consciência corporal. O que a gente vê na prática da higiene natural? A criança tem consciência das vontades. Claro, nos primeiros meses, a criança está lá mostrando sinais de evacuação, de eliminação, inconscientemente. A partir do momento que a criança começa a entender cognitivamente que ela, demonstrando, ela vai se posicionar, ela vai poder fazer cocô, ela vai associando isso. Aí sim, associar. Falei, não, peraí, isso aqui que eu tô sentindo, minha mãe tá me mostrando que então é o cocô, é o xixi. E a criança vai assimilando isso. Com o uso de fralda 24 horas desde o nascimento, a criança tem esses sinais ignorados. Para que ela vai dar atenção a isso, né? E acaba acontecendo que ela não desenvolve ou ela não mantém, né, essa consciência corporal. O que a gente vê nas crianças que praticam a higiene natural é que elas mantêm essa consciência corporal. Então, meu filho, gente, tá com 1 ano e 5 meses, me pega pela mão e sai correndo pro banheiro, porque ele ainda não tem tanto controle, né? Também não dá para ficar exigindo muito. Porque ele sabe a sensação do cocô. Não é é um dos sinais que a galera fala, né? Que o desfraude está próximo. A criança consegue avisar que vai fazer, em vez de avisar depois. A criança fraudada desde o nascimento avisa depois porque ela só sabe fazer isso, ela só fez isso a vida inteira. Ela queria mostrar que ela queria fazer xixi antes, fazer cocô antes, mas ninguém ouviu ela. Por que ela vai desenvolver isso? Mas enfim. E aí a gente condiciona que aí ela faz e aí a gente troca. Isso. Né? E aí ela associa com isso. Bom, eu faço, aí eu chamo e me trocam. Isso. Primeiro eu chamei, ninguém me atendeu. Aí eu fiz, trocaram. Tem gente que quer fazer cocô. Ninguém atende, pra que vai ficar falando?
Enfim, aí com mais ou menos um ano ele começou a falar, cocô, xixi, né? Querer. Eu falo que se eu não ficar de olho no coisa que eu me perco. Querer. Próximo. Gente, esse problema é o campeão de audiência, eu acho. Simplesmente a recusa a usar o banheiro. Por que que a criança recusa? Porque ela nunca teve contato com isso. Porque ela sempre usou fralda. A fralda foi a regra para ela a vida inteira. O banheiro é chato, né? É o que eu falei. Ninguém vai ficar olhando a parede branca, né? Quem que Não, não fica no celular mesmo? e com a Se higiene você esquece o natural, celular, você pega o shampoo para ler o rótulo, né? Oi? não, com a higiene natural, a chance de haver recusa é muito menor, porque Gente, o banheiro ele já fez parte da rotina desde o nascimento, ou desde, sei lá, desde cedo, né? Então não existe essa coisa de, ai meu Deus, o que que é isso, né? Oh, não quero. Não, isso já faz parte. exatamente. Minha bebê, ela acorda, a primeira coisa que ela faz é ir em direção ao banheiro. Vai, pega um livro e vai até o banheiro. Eu não preciso nem falar, já é o natural. Acordou, vai, faz Isso. um xixizinho e pronto, depois vai Está comer. inserido na rotina. E olha a diferença. O Thomas, a gente não atendia o xixi desde o início. Ele ainda não tem essa rotina de primeira coisa e fazer xixi. Mas de vez em quando a gente consegue fazer ele querer. Mas ele sabe que ele quer fazer xixi. E ele acaba fazendo na fralda mesmo. Mas tudo bem, vai chegar a hora dele, não tem problema. Mas a Rayu já tem essa parada do dia para ir ao banheiro assimilada na rotina dela. Sim. E isso vai chegar lá naquele outro problema, que é que a criança não para fazer xixi, né? A criança que desde o início teve na sua rotina inserido o parar, vai parar muito mais facilmente do que as outras que nunca pararam, Ah, não, né? mas você não pode, não pode. A criança tem que decidir sozinha que ela quer parar a atividade para ir ao banheiro. Né? Eu acho engraçado, a criança não pode parar para ir no banheiro, mas também não vai parar Não, para trocar fralda? Vai nem para largar aquela comer. fralda, nem pra, Não, nada, não. né? Nem para Ai, muito dormir. louco. Deixa brincando. A hora que ela quiser, ela vai sozinha lá e vai e come. E vai e tira a sonequinha dela. Exatamente. Outra coisa, a recusa em usar o banheiro também tem a ver com a posição, né? A criança está acostumada a fazer cocô de pé, né? 5 vezes sem juízo ao longo do dia. A criança que pratica higiene natural já está acostumada com a posição de cócoras. E, gente, vamos todo mundo fazer cocô de cócoras, que é maravilhoso. É Sai assim, vida. ó. O corpo humano foi feito para isso. O vaso sanitário é uma imbecilidade acidental. A minha irmã, ela foi para a China, já visitou vários países orientais, e é claro que eu botei ela para fazer pesquisa para mim lá. E ela viu os banheiros que é de colocar o pé e agachar e tudo mais. Gente, É isso muito é melhor, fisiológico, gente. não é loucura, isso é fisiológico. O que a gente pode fazer para adaptar para a nossa realidade aqui do vaso sanitário? É o que eu postei uns posts atrás. Pega uma pilha de vidro, Banquinho. pega um bloco, pega um banquinho. Não põe o pé no lixo, não, porque eu já quebrei a tampa do lixo fazendo isso. Pega um balde velho, bota lá, coloca o pé em cima para você ficar com as pernas mais elevadas. Gente, vocês têm hemorroida, constipação, se qualquer problema intestinal, vocês vão ver que vai diminuir muito, porque o corpo humano foi feito para fazer cocô de cócoras, certo? Eu canso de falar isso para as pessoas. É fisiologia. Biologia, fisiológico. Eu lembro da faculdade, eu tinha aula com, eu não lembro o nome dele, esqueci. Ah, mas é um médico bambambam do HC aqui de Ribeirão. E na aula ele falou que o corpo humano foi feito para fazer cocô de cócoras. E isso ficou na minha cabeça. Inclusive, foi assim que eu comecei a procurar coisas de maternidade quando eu estava grávida, lembrando disso. E foi aí que eu achei e tal. Achei a Fernanda Paz, fui lá, falei com ela. E achei higiene natural. Né? Isso há 2 anos atrás, né? Quando eu estava grávida ainda. Que mais, mana?
Ah, e tem um mito, né? Que você ou desfraldar ou você iniciar o aprendizado em relação ao banheiro antes, você vai danificar a bexiga. Tem gente que fala isso, e aí os estudos Ai, meu mostram que na pai. verdade é o contrário, né? Tem Sabe o uma que criança que danifica a ela. bexiga? Você ficar indo lá 50 milhões de vezes perguntar pra criança, quer fazer xixi? Quer fazer xixi? Ah, não, vai fazer xixi, vamos fazer xixi. Apareceu adulto falando que tem problema de enurese até hoje, porque a mãe ficava forçando a fazer xixi. Falei, gente, que absurdo. Isso é consequência de desfraude tardio. Se você fez o certinho ali desde o início, entendendo o processo miccional do corpo da criança, você não vai ficar botando ela de 15 minutos. Gente, é fisiologia. Você tem que entender que daqui até lá vai Um tempo, caminho. né? E aí os pais começam o desfraude e levam a criança de 15 em 15 minutos. 15 em 15 minutos. E depois não entende também porque a criança fica de saco cheio. Aí você fala, vamos no banheiro, a criança foge. Por quê? Daí Porque vem a sabe, fobia, né? imagina. Imagina, vai lá. Imagina se você não quer fazer xixi, alguém fica te mandando no banheiro a cada Isso 15 minutos. traumatiza. Porra. Isso traumatiza, isso dá problema de enurese, isso dá problema de toda coisa. De ficar segurando, né? Tem alguma E coisa que eu ia falar que esqueci. a questão ainda da bexiga, né? Que na verdade, se você começar a utilizar essa bexiga de uma forma consciente antes, a chance de você desenvolver o controle e o desenvolvimento natural e de forma segura, assim, saudável, é muito maior. Na verdade, tem até Exatamente. estudos que mostram, né? Que quanto antes, melhor o desenvolvimento, a coordenação, a capacidade de esvaziar completamente. Isso tudo vai evitar muita infecção urinária. E Tá aqui. Aí eu com crianças nigerianas. Ele mostrou que estabelecer a rotina do xixi, aqui, ó. Esse estudo aqui, ele sai ao contrário, né? Qual revista que ele é? Deixa eu ver. Ah, não achei a revista. Mas enfim, ele mostrou a associação entre o desfraude tardio com o resquício de xixi que fica na bexiga e que causa infecção. Daí as crianças que praticavam higiene natural, ele comparou as crianças que praticavam higiene natural na Nigéria com outras da Suíça que não praticavam, que desfraldaram por 4, 5 anos. E ele mostrou a prevalência de infecção urinária causada por resquício de xixi na bexiga nessa população. As crianças nigerianas que praticavam higiene natural não tinham. E as outras crianças que desfraldaram com 4 anos tinham. Certo? Tem estudo científico, gente. gente, na verdade é só você fazer uma pequena busca. É que você tem que falar inglês ou usar o tradutor, mas é só você fazer uma pequena busca que você consegue ver todas essas evidências. Não Tem é a o gente aqui que tá falando, da nossa periódico. cabeça. Vai no site do CAPES. Periódicos CAPES. CAPES. Lá tem. Vários estão abertos, tem outros que só abrem instituições de ensino, mas tem vários abertos para você ler. Mas os mesmos que estão fechados, tem o resumo, tem a introdução, tal, de uma forma resumida. Dá para você ter ideia, tem a conclusão, tem tudo. Nossa, gente, eu estou esquecendo de ler os comentários da galera. Ah, eu também. 26 É que de... se eu Ó, leio, vai eu costumo me perder. os 5 posts sobre desfraude empático que eu fiz, ou então você procura a Luísa depois, que ela manja também. Porque aqui a gente vai falar hoje, gente, sobre esses problemas e como que a higiene natural iria agir como uma prevenção desses problemas. Agora, falar desses problemas, gente, em uma live é impossível, né? É muita coisa. São detalhes, né? Qualquer coisa, procura a gente depois para ser mais específico, tá? Porque a gente precisa saber mais coisas. Mas usar alguns princípios da higiene natural seria interessante. Que dá para fazer, né? Outra Uma coisa coisa que... só pra, que assim, tem algumas, na verdade isso é muito, vai variar assim de várias linhas, né, em relação ao desfraude.
Tem pessoas e profissionais, especialistas que defendem que você deve tirar a fralda de vez e simplesmente tirou de uma vez, acabou. E aí a criança vai aprender de nova forma. Mas tem crianças que só funcionam o desfraude de uma forma legal dessa forma. Eu vejo isso. E tem crianças que não, que na verdade vai precisar de uma abordagem mais gradual. Quanto antes, na verdade, é mais fácil de você conseguir essa abordagem de simplesmente acabar com as fraldas. Mas depois, principalmente depois de... Faça isso com 1 ano, que a criança não tá nem aí se ela tá fazendo xixi no chão ou não, né? E se der bronca na criança, ela vai rir, ela não vai nem entender que é uma bronca. Mas faça isso antes, que de repente dá mais certo. Porque se fizer isso com a criança que já tá condicionada com a fralda, aí fica difícil. Algumas eu vejo que, na verdade, o que eu vejo, assim, tanto na minha experiência quanto na experiência dessas especialistas que eu acompanho, às vezes você retirando a fralda, a criança, mesmo ela dependente, ela consegue aprender melhor. Porque a fralda, muitas vezes, ela pode ser contraprodutiva. Porque a criança ela não tem uma mensagem certa do que é esperado dela. Por exemplo, eu tô com a fralda, mas peraí, é para eu fazer xixi no pinico ou eu posso fazer aqui nessa fralda? E aí fica difícil da criança assimilar. E aí o desfraude ele vai demorar muito, muito mais. E às vezes você retirando essa fralda, mas entenda que esse não é simplesmente retirar a fralda e falar, se vira. Não, você vai ensinar ela a ir ao banheiro. E é sempre de uma forma muito gentil. Gente, pelo amor de Deus, uma criança que tem um escape, você não decidiu tirar a fralda. Uma criança que tem um escape, você não vai brigar com essa criança, você não vai reclamar com essa criança, você entende? A criança ali, ainda mais que uma criança que foi condicionada a usar fralda, gente, ela não sabe fazer de uma outra forma. E aí você vir e resmungar, brigar, xingar ou ficar frustrada é muito, muito pesado para a criança. Isso é forçar. Mas se existe um aprendizado, uma forma carinhosa de ensinar, tanto que muitas educadoras Montessori trabalham dessa forma, até mesmo com crianças mais velhas. E o sucesso é muito bom, mas você precisa ter muita paciência e muito cuidado. E não é simplesmente você tirar a fralda e brigar com a criança. Eu falo que o problema maior... você disse, ela já sabe que ela tem que ir no banheiro e ela vai conseguir fazer isso. Não existe. O problema maior é como é conduzido, né? Não é nem a idade. Um desfraude pode ser considerado precoce com uma criança de 4 anos, se ela não está preparada, se ela está completamente dependente daquela fralda. É impossível. E nem só as crianças, se os pais, principalmente se os pais não estão preparados, porque a condução dos pais é que vai fazer total diferença no como o processo vai ser encaminhado, né? Lógico que tem toda a questão da criança, que é única, por isso que a gente tem que olhar para o desfraude com um olhar individual e para cada criança, mas os pais estarem preparados é o mais importante. Porque se você vai fazer uma coisa que você não sabe o que você está fazendo, independente da forma que você faça, vai ser complicado. E aí você precisa ter pelo menos a segurança e entender o que você está fazendo. Porque é uma criança ali que você tem que tomar cuidado. Exatamente. É isso. Só que assim, eu entendo muito essa filosofia que veio, que é guiada pela criança, e todos esses sinais de prontidão vieram e foi muito bom, porque a gente veio aí do século de 1800 com abordagens muito grosseiras em relação ao desfraude. Então, as pessoas têm muito medo do desfraude precoce por causa de um método que foi utilizado por volta de 1800, que era você deixar a criança presa no pinico e fazendo supositório e fazendo com que ela faça cocô. Isso, assim, isso vai traumatizar uma criança. E aí que veio muito o medo desse desfraude precoce. E aí por isso que os profissionais naquela época começaram a falar sobre esperar os sinais da criança, para ser uma coisa mais gentil. Mas você vai esperar até quando? Né? Os mesmos profissionais que falaram que chupeta era, ó, joia. Né? E aí ficam o dia da suquinho. A questão é que o problema é que a gente aí vê o desfraude anterior a 2 anos, por exemplo, ou enxerga a higiene natural como uma coisa ruim para a criança, porque a gente olha com esses olhos do desfraude que foi prejudicial por causa da punição, por causa da pressão, por causa da recompensa. E isso não existe na higiene natural. É isso que a gente precisa entender, que nada disso existe na higiene natural. É simplesmente o atendimento de uma necessidade, com muito carinho, com muita gentileza, com muito entendendo a criança.
Se você, independente da idade que você vai fazer o desfraude da sua criança, se você punir, se você der recompensa, se você, enfim, pressionar a sua criança, Quadro isso de sim. recompensa, misericórdia, Senhor. Festa de desfraude, MM, balinhas, Senhor. isso tudo vai ser um problema. Mas se você conduzir uma Pois é. forma respeitosa, não vai ser problema. É, Independente tipo, da idade que você gente, comece. esperar a criança ficar pronta não pode ser sinônimo se você cruzar o braço e esperar o milagre da criança autodidata. Não é isso, né? Ai, meu Deus, eu fico puta. Ai, desculpa. Próximo problema, Fia, que esse é grave, só que eu quero esclarecer uma coisa. Aquele problema de que, nossa, já tá desfraldado, mas a criança não para de brincar para ir fazer xixi. Aí vai vir alguém e vai falar: ai, desfraldou antes da hora da criança ficar pronta. Qualquer criança não está imune a isso. Qualquer criança que para na frente da TV e vê um desenho que é extremamente hipnotizante está apta a ficar segurando esse xixi até não aguentar mais. A gente Criança, faz isso, até a gente faz né? isso. Vai esperar Gente, que a nossa, eu lembro. criança. Eu fui no show do David Gilmour e eu tava morrendo de vontade de fazer xixi e eu não queria ir fazer xixi, eu queria ver o show. Gente, eu quase mexi nas calças. Quase, quase. Uhum. Acontece. Nenhuma criança está imune a isso. Independente dela ter feito desfraude com 2 anos, com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos. Isso não é privilégio de quem desfrauda antes da hora. Gente chata. Pelo amor de Deus. O que a gente precisa fazer em relação a isso? Explicar para a criança. Explica, chega e fala: ó, o seguinte, se você fica segurando o xixi, você vai ter o bichinho que vai entrar aí, vai fazer mal para você. Ó, então vamos pegar esse brinquedo aqui que você está usando agora, vamos lá fazer xixi. Qual que é o problema que as pessoas veem nisso? Eu não entendo. Não entendo mesmo. Pai, não pode, isso é função da bexiga. Eu falei: querida, vai estudar fisiologia. É função Vai da estudar. bexiga até um momento, né? A mesma pessoa que fala que a criança não adquire cultura esfincteriana até 6 anos. Se não tem controle, não pode ajudar, e aí, patrocinada da Não. Pamper, É né? engraçado isso, né? Porque a criança não controla, a gente vai simplesmente ignorar essas evacuações. A criança não consegue fazer por ela mesma, então vamos ignorar. Deixa que ela se vire. A criança não Né? consegue comer Gente, sozinha. Vamos deixar ela se virar, uma hora ela aprende. né? É a A mesma criança tem coisa. fobia do cocô porque nunca viu o cocô dela. Sempre foi embrulhado na fralda e jogado fora. Mostra esse cocô para essa criança. Deixa essa criança um pouco sem fralda, mostra o xixi saindo. Fala: olha que legal, o seu xixi, é o seu xixi, você que fez, né? Olha o seu cocô, que cocô legal. Mostra o cocô da mãe, mostra o cocô do pai. Dá tchau, fala que vai pro mesmo lugar, quando vai na privada. E outra coisa que eu sempre falo: gente, não embrulha esse cocô e joga fora, no lixo. Joga na privada, o cocô da Uhum. criança vai na privada É, depois. Já ensina pra criança qual que é o lugar do cocô. exato. Ela dá tchau Exato. ali na privada. Só de você fazer isso, você já preveniu aquele problema da criança ter medo do cocô. Porque acontece, gente, as crianças têm medo do cocô. É E, impressionante. e quanto mais tarde, maior isso. Eu vejo Maior muitas crianças que, na verdade, probabilidade. elas têm medo do cocô sair porque o cocô faz parte dele. E é como E se sempre ficou foi grudado a na única. música. É algo que ele sempre teve controle. E de repente a gente chega no desfraude e quer que a criança faça no vaso, faça no pinico. Pô, ele tá perdendo o controle de algo que é parte dele. Então ele acha que se o cocô sair, é algo dele que tá indo embora. Então, é muito complicado isso. Pois é. Uma criança que já faz, que ou pratica higiene natural, ou simplesmente os pais já introduzem o aprendizado, falar que nem tudo isso que você disse agora, isso não vai existir para a criança. Ela já vai entender: ó, o cocô sai, mas daqui a pouco ele vai voltar, vai vir outro cocô, e ele vai pro vaso, e é isso. É isso. Essa parte do cocô amassado na bunda, desde o início da vida da criança, ela sentiu o cocô dela amassado na bunda dela.
na natureza, existe algum mamífero que fique em contato com as próprias fezes? Isso não existe, é só o ser humano. Só o ser humano. E a gente tem por instinto o instinto de tentar se manter limpo. Isso é inato do ser humano, inato de qualquer mamífero. Só que a criança que fez cocô em si mesma desde o nascimento acaba perdendo isso. Uhum. Esse instinto é um poderosíssimo aliado na hora do desfraude. É um poderosíssimo aliado. Tanto que tem psicólogo que, dependendo do caso, se a criança não tem mais isso, tá, pede para usar fralda ruim. Já viu isso? Sim. Para a criança sentir o molhado e tentar ver se a criança desperta isso. Eu recomendo. Então, Fraldas de pano também. isso. Ai, fralda de pano, essa bênção que é fralda de pano, gente. Só tacar na máquina, gente, não é difícil. Enfim, e também, o que eu ia falar? Do cocô. Ah, lembrei. Outro caso que eu soube esses dias, criança, tipo, sei lá, tinha uns 5 anos, assim. Eu vi, na verdade, presenciei isso. A menina tava toda cagada e nem aí. Nem aí. Tava puta cheira, não sei o que. A criança perde isso. Perde isso, sabe? Difícil. Perde. Exatamente, Fia. Nossa, Deus do céu. É difícil, né? A gente não preocupa com a dignidade. Gente, eu vi o... Como é que chama o doutor? Esqueci o doutor. Ele fez um post sobre higiene natural e apareceu gente, né? Os haters falando. Teve uma mãe que falou assim, ha, nunca vou ter tempo de fazer isso. A gente só troca a fralda de cocô quando o nariz está ardendo com o cheiro. Nossa. Eu segurei os meus dedinhos para falar, filha, você já ouviu falar em negligência? Negligência. Há alguns anos atrás, no tempo das nossas avós e dos avós, isso seria considerado negligência. Eu não sei o que as pessoas fazem, que elas colocam outras coisas na frente das crianças. A prioridade é a criança. A prioridade é para ser a criança, não é para ser outra coisa. Né? Não, e primeiro que assim... É natural. E a questão do tempo, né, gente? Peraí, como assim? Você não tem tempo para atender a necessidade do seu filho? Quanto tempo você vai gastar limpando essa fralda? E quanto tempo você vai 5 gastar vezes, né? aos anos trocando fraldas e ainda tendo que lidar com o desfraude que vai te tomar muito mais tempo? Porque muita gente vem falar, ah, não, mas se eu começar antes a desfraldar, por exemplo, começar a higiene natural antes, eu vou demorar mais tempo para desfraldar. Pensando que, por exemplo, com a higiene natural desde o nascimento, você vai demorar pelo menos 18 meses, mais ou menos, para desfraldar o seu filho. Que a maioria que pratica higiene natural acaba sendo desfraldado por volta dos 18 meses. Mas você não está contando que, assim, a higiene natural, o foco não é o desfraude. Ele vai acontecer, ele é um objetivo, mas ele não é o objetivo principal. O principal é atender a necessidade do seu filho. É permitir que ele faça um cocô inteiro. É permitir que a fisiologia dele funcione de forma normal. Que ele tenha dignidade. E assim, o tempo você vai economizar muito mais colocando seu bebê no pinico do que você tendo que trocar uma fralda. Quantas fraldas por dia você não troca? Quantas vezes você vai ter que posicionar o seu filho para ele fazer um cocô? Quanto tempo você vai gastar em cada vez que você posicionar? 1 minuto? 5 minutos no máximo? E quanto tempo para você limpar as costas inteiras? Já vi depoimento de mãe que falou que a criança faz 10 cocôs por dia. Ele falou, então, deixa eu te falar, esses 10 pedacinhos, na verdade, é um. Entendeu? Em 10 vezes sem juros. Ai, gente, é óbvio, né? É bizarro. E as pessoas não têm esse conhecimento, infelizmente. É por isso que estamos aqui. E aí, bem, as pessoas falam que tem medo que a higiene natural vai causar constipação, que vai causar retenção de fezes, que vai causar danos psicológicos. O que a gente vê é que é o contrário. Constipação, você vai colocar na posição fisiológica, que ele consegue eliminar. Como assim vai causar constipação? Você está atendendo a criança. Né? Ela está aprendendo a soltar, ela não está aprendendo a segurar. Que é que nem depois a gente no desfraude quer que a criança aprenda a segurar. Não, ela está aprendendo a relaxar desde o momento, deixar as coisas irem. Exatamente. É muito difícil você ver casos de constipação numa criança que pratica higiene natural normal. Uma criança que aí está dentro do aspecto normal.
A Januse se respondeu esses dias na caixinha de pergunta, né? É normal a criança com 2 meses ficar 5 dias, 7 dias, 10 dias sem fazer cocô? E eu falei, olha, as pessoas falam que é normal, mas por que que quando a gente pratica a higiene natural isso não acontece? Então não é o normal, É né? comum. Aí a criança tá lá aperreada. Aí você fala, nossa, tá com cólica, nossa, tá puta da vida, tá, não sei o quê. É o cocô. É o cocô. O cocô tá lá preso. Xixi. É o xixi, É. né? Então, gente, todos esses problemas que a gente falou aqui podem ocasionar lá na frente enurese, encoprese, constipação, infecções urinárias, isso é muito sério, consequências físicas e psicológicas que podem ir lá para o resto da vida. A gente está aqui lutando para divulgar uma prática que custa R$ 0, que pode agir Ainda como uma economiza. prevenção para tudo isso, né? Pera que eu... Olha lá, tô falando? Regulou os horários, né? Tá vendo? Se isso é possível, gente, por que que as pessoas não sabem disso, né? Qual que é o interesse das pessoas, na verdade, saberem uma prática que vai economizar, que não vai custar nada? E qual o interesse das pessoas, dos grandes aí, das pessoas grandes em divulgarem isso, né? Qual o interesse? Sendo que muitos têm uma grande influência e nem sabem pela indústria das fraldas, né? Já tem cientistas nos estudos científicos discutindo essa questão do conflito de interesse do próprio pediatra Brazelton, que é o criador dos sinais de prontidão. Isso não sou eu falando que pode ser um conflito de interesse. Os cientistas estão discutindo sobre essa possibilidade. Talvez será que não é uma jogada de marketing muito inteligente a gente falar para a criança, para esperar a criança estar pronta, para a gente poder vender mais fraldas por mais tempo? Deixar a Mais criança livros 6 sobre anos de fraude, fralda? É. Mais né? métodos sobre o desfraude? Porque cada Né? um desses pediatras vai lançando um método, né? Método Brazelton, método Spock, método não sei o quê. Né? Ah, eu não vou falar a palavra, eu juro que eu não vou falar a palavra. Mas a pessoa que sempre fala merda da higiene natural. Desfraude, dedededível. Ai, pelo amor de Deus, né? É. E quando a gente vai olhar historicamente, primeiro que cada O marido cultura tá arrasando tem nisso, comentário. uma. Cada cultura vai ter aí uma forma de lidar com a questão do aprendizado ao banheiro. Tem uns que já são desde o nascimento, tem outros quando a criança consegue sentar, tem outras quando a criança começa a andar. Mas uma grande parte começava o desfraude e terminava o desfraude, né? Quando a criança começava a se incomodar de estar se sentindo molhada. E se incomodava com aquela coisa grande das fraldas de pano. Só que hoje a gente vê que, na verdade, não tem isso. A criança não se incomoda de estar com a fralda, porque ela não sente o xixi. Ela não vai se incomodar. E, na verdade, é muito mais cômodo. Ela não vai ter que parar de brincar. Ela não vai ter que parar e fazer alguma outra coisa. Não, ela pode fazer xixi ali onde ela tá, no banheirinho ambulante dela. Então, a questão do incômodo, a fralda descartável é muito pequena, então não incomoda ela tanto quanto uma fralda de pano. Então, qual que é a... Por que que a criança iria se incomodar e decidir começar a ter mais interesse pelo banheiro se ela não sente incômodo? Né? Nossa, gente, é lógico. É uma coisa lógica. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas. Tá muito errado isso. Por isso que eu tô pedindo muito para os meus seguidores, a hora que vocês verem informações do tipo controle esfinteriano acontece até 6 anos, não sei o quê, pergunta a fonte. Fala, então, ó, qual livro que você tirou essa informação? Eu queria ver. Porque, eu vou falar porque eu tô revoltada. Essa semana, uma das famosas aí falou que ia distribuir uma cartilha de desfraude para ser levada para as creches, para as escolas. Falei, não, ok, né? Deve ter alguma coisa interessante nessa cartilha. Fui lá, gastei meu tempo, minha tinta na impressora e imprimi esse trem. Resumindo, a cartilha é para os pais.
cruza os braços, espera o milagre da criança autodidata. Para a escola, dá um jeito de arrumar mais funcionário, porque vai ter gente querendo de fralda no ensino fundamental. É isso que o recado que ela passou com... Tá aqui essa porcaria. Com essas informações aqui que ela usou como fonte um perfil de Instagram. Um perfil de Instagram, ela usou de fonte. Como é que vai ter credibilidade isso? Como é que o profissional lá da creche vai pegar isso aqui e vai falar, não, tá, não, a gente tem que esperar mesmo. Uhum. Vai esperar sim. Qual que é a realidade da creche? Já estiveram em creche, gente? Vai numa creche. Eu fiz estágio em umas creches, gente. Era eu e mais duas colegas. Que, tipo, a funcionária, quando a gente chegava lá, ela fala, é que nem quando o pai chega do trabalho, a mãe lança a criança pro pai. A gente chegava na creche, eu e mais duas colegas, a mulher jogava as crianças no nosso colo, pelo amor de Deus, preciso fazer xixi. Nossa. Sabe? Da higiene natural dentro de uma creche ia solucionar muitos problemas. Muitos problemas. Porque, Luísa, vê se com você foi assim, com a Rayuri. Com 4 meses, o Thomas já tinha diminuído muitos cocôs. Muito. Tinha zerado o cocô de noite, ficava só de dia mesmo. E com 6 meses, 1 cocô por dia. 2 cocôs por dia, no máximo. Imagina isso numa creche. A tia tá lá. Por lei, gente, por lei. São no máximo 5 crianças, se não me engano, para uma funcionária, podendo ser 10 crianças se tiver 2 funcionárias, a professora assistente, né? Uhum. Imagina trocar 5 fraldas de cocô de cada criança, tendo que limpar a bunda inteira da criança, porque vai, né? O bagulho. Não seria muito melhor para todo mundo, não só para a criança que vai ficar aliviada, a tia posicionar uma vez cada uma? Gente, o impacto disso na sociedade ia ser muito grande. A questão é que, na verdade, não tem nem estudos, ainda não tem como ter estudos mostrando o impacto emocional, psicológico dessas crianças que são fraudadas até 6 anos, até 4, 5, 6 anos. Ainda Exatamente. não existe como a gente saber isso. O que vai levar a questão da personalidade de uma criança que é obrigada a ficar com as fezes na bunda por 6 anos. Né? Com o impacto aumenta, da sociedade também. Dia apareceu, a criança tinha 4 anos, eu acho. A moça falou, ó, a minha filha com 4 anos, tal, a tia tem que cuidar de 25 crianças, ela ainda usa fralda, não sei o quê, tá chegando assado em casa. Não há tempo para trocar, deixa eu ver, tanta fralda. 9 crianças para um professor. Gente, são 9 bundas cagando 5 vezes por dia. Muita coisa. Misericórdia. Silvia, eu acho que logo vai acabar a nossa Ai, hora. Acho que faltam 2 minutos. ai, gente, olha. É muita A gente precisava coisa. falar disso. Mas acho que deu para dar uma esclarecida, né? Do nosso papel social. É a nossa luta, gente. A gente precisa mudar esses paradigmas. A gente precisa introduzir a higiene natural para a massa. É a única maneira, espero que não seja a única, na verdade, de prevenção desses problemas. Né? Obrigada pela oportunidade de falar. Eu falo pra caralho. Eu que agradeço. Não, é para isso que você está aqui, minha amiga. Por favor, fale mais. É muito sua Obrigada, gente. presença, sua colaboração é muito importante. Porque eu falar, ou alguém falar, e por mais que tenha evidências, a gente falar, as pessoas não acreditam. Quando a gente mostra, ó, aqui é a fonte, tá aqui.
Tem estudo, tem a Adoro. ciência, tá provando, entende? E o que a gente tá vendo, e o que a gente vê é que o desfraude tardio tá sendo cada vez mais um problema e cada vez mais comum. E a higiene natural foi esquecida e, na verdade, ela vem